Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez nesta tarde para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo. Você sabe, né? É sempre muita informação e entretenimento ao mesmo tempo. Para isso eu estou recebendo aqui super alto astral, Marcelo Morgan, bem-vindo! Olá, Samira, tudo bem? Eu tô bem, e você? Cada vez melhor. Ah, coisa boa, assim que eu gosto, né? Isso é alta frequência, né? Com certeza. Já começa na comunicação. Muito bom, gente. Acompanhem o nosso bate-papo com Marcelo Morgan. Ele é metafísico, ativista quântico, criador do canal Ondas de Possibilidades. Tem podcast. Podcast não, tem um aplicativo. Tem um podcast, aplicativo. Vamos entender quais são essas ondas de possibilidades nesse nosso bate-papo. Você pode nos acompanhar, além de nos ouvir pela rádio em 95,7 FM, pelo nosso YouTube. Estamos ao vivo no Vibe Mundial FM, lá no nosso canal do YouTube. Eu sempre falo, tá difícil de localizar? Que não é, é super fácil, mas acesse o nosso site, vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Não tem erro e lá tem link de todas as nossas redes sociais. E você pode acompanhar também no nosso YouTube várias playlists da nossa programação, tanto do Mundial e Você, do Mundial Podcast, mas de todos os nossos outros comunicadores. Marcelo, olá. Você já tinha vindo aqui na Vibe Mundial? Nunca. Ah, que falha! Nunca. Que falha nossa! Nunca ninguém me chamou. Ó, mas agora eu já te chamei! Olha que beleza, que as portas fiquem sempre abertas. Muito bem. Muito bem-vindo, viu? E eu já começo com a pergunta do tema que nós publicamos. Nós vivemos em um mundo de infinitas possibilidades? Não. Não? Não vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Mas ele existe. Ele existe. E como a gente acessa esse mundo de infinitas possibilidades, que é a grande cereja do bolo aqui. É a grande pegadinha, né? Porque a partir do momento que a coisa se manifesta, é uma possibilidade que se manifestou. Só que antes disso existiam infinitas possibilidades. Então, a gente falava que tudo era energia, não falava? Falava. Daí eu descobri que não é energia. É o quê? Tudo começa com informação. Tá. Informação gera o quê? Vibração. Vibração gera energia. E energia, por final, da matéria. Então, sempre quando a gente trata qualquer doença, ou a gente trata matéria, que toma remédio, né? Ou, quando muito, a gente trata energia. Por exemplo, a acupuntura, estamos tratando energia. Verdade. Mas quem trata a vibração? Aí eu descobri as frequências que tratavam a vibração. Só que antes disso ainda tem a informação. Porque tudo vem de uma informação. Sem essa informação inicial não existe nada. Dá um exemplo dessa informação. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o que é informação na prática. Tá bom. Imagine que a nossa alma, ela, antes de nascer, a gente vai num supermercado. Esse supermercado é de ideias. E a gente vai desenvolver essas ideias na próxima vida. Então eu escolho ser músico, eu escolho ser artista, eu escolho ser engenheiro, eu vou escolhendo coisas, né? Eu quero ter o casamento, eu quero ter filhos. E a gente chega com um carrinho lotado, né? No caixa do supermercado, passa. A gente vai para o nosso carro guardar, né? As sacolas da compra. Aí vem correndo o gerente do supermercado, cheio de sacola para você, fala, ó, Marcelo, é o seguinte, você está indo lá, só que você não escolheu essas coisas. Só aquilo que a gente vamos falar, nossos karmas, né? As informações que a gente precisa resolver. Você não precisa levar tudo, mas alguma coisa você tem que levar. Então a gente escolhe essa coisa, essa informação, certo? E a gente coloca tudo no bagageiro do nosso carro, tá? Tudo. Então foram as ideias que a gente escolheu, que na verdade ideias são informações, tá? E quando a gente fecha o bagageiro do nosso carro, que a gente guardou tudo, a gente abre o olho de novo e tá na maternidade. Tá o médico dando um tapa no nosso bumbum, colocando informação na gente. Aí tem o vovô e a vovó, colocando informação. Mamãe e papai, os irmãos, prisma, televisão, os amiguinhos da escola. E por aí vai. Tudo isso são informações. Informações essas que vêm da onde? Vem daquilo que a gente escolheu trazer, daquilo que falaram pra gente que a gente tem que trazer, que são os nossos karmas, né?
e aquilo que a gente pegou aqui na nossa vida. É claro, não para por aí. A gente descobre que a nossa genética também tem informação. Aí entra a nossa constelação familiar, entendeu? O nosso laço sanguíneo, aquilo que está no nosso gene é carregado de informação. Quanta informação. Agora deu para entender que é informação, Dá né? para entender o que é informação. E eu tô aqui tentando matutar, né? Ou seja, eu tenho informações dentro de mim que eu nem sei que eu tenho. E elas não são suas. Elas foram Implantadas em você. em mim. Algumas realmente você trouxe porque você escolheu. Outras você foi obrigado. Mas a grande maioria não são suas. O que eu escolhi, eu tenho consciência? Pode ser que sim, pode ser que Algumas não. coisas não. Mas não importa. Não importa. No fundo, nada importa. O importa é você fazer o melhor com o que você tem. E onde entram as frequências, já que nós estamos falando de frequência? Aí vão né? entrar as frequências. Aí as questões da minha vida vão demonstrando as coisas que eu tenho que trabalhar. Exatamente. As crenças que eu tenho. Os traumas. Os traumas. Então nós não temos 7 chakras? Sim. E as frequências de solfejo são 7. Cada chakra tem uma frequência correspondente das 7 frequências de solfejo. E olha que coisa interessante isso. Cada frequência de solfejo ela é capaz de harmonizar aquele chakra. Tá? E por que o chakra fica desarmonizado? Porque as informações desorganizam ele. Ah, são as informações que desorganizam o chakra. Então, Isso vai acontecendo durante o meu dia. A vida E inteira. assim, a cada dia eu não vou cuidando, Isso vai isso desenrolando. vai aumentar. Então vamos supor uma coisa. Se você tem uma informação que você traz, uma informação de medo. Ok. Então agora posso dar o meu exemplo? Pode dar. Então vamos seguir. Meu filho em 2005 teve leucemia. Hoje ele está no meio do curso de medicina. Ah, lindo. Tá? Então, em 2005, meu filho teve leucemia. E olha que interessante. Imagine o medo que eu, pai, vivenciei quando meu filho teve leucemia. Certo? Assim que acabou o tratamento, né, 2 anos depois, eu tive um nódulo no rim. Eu tive câncer no rim. O rim é o órgão do medo. Aquela informação estava no rim. Claro, tinha informação genética, ok? Tinha predisposição, mas o medo fez aquilo aparecer. O medo que você viveu com a leucemia do meu filho. Apareceu aquele nódulo ali para mim. Ou seja, as ações da nossa vida, as consequências, tudo que vai acontecendo, as nossas emoções vão se alojar. Vão. Emoções não. Informações. Informações. Eu vou mudar meu jeito de pensar a respeito disso. É legal pensar a respeito das informações, porque eu tenho uma melhor definição do que está acontecendo. Porque as emoções é resultado final de algo que está lá dentro. A informação que ocasionou esta emoção. E toda vez que nós tratamos algo, raramente a gente trata a informação. E aí que entram as frequências. Não estou tratando a causa. As frequências mudam a causa. Então, por que? É só entrar agora em Ondas de Possibilidades lá no YouTube. Agora não. Primeiro você escuta. Se você está no YouTube, não sai daqui, hein? Senão eu brigo. Olha lá no Ondas de Possibilidades. Tem um aplicativo, inclusive, Ondas de Possibilidades. Vai lá no Ondas de Possibilidades no YouTube e veja os depoimentos das pessoas. Legal. Por que elas melhoram? Né? E por que elas melhoram? O que faz a frequência dentro? Harmoniza aquela informação. E essas frequências, elas são estudadas exatamente para isso. Exatamente, para informação. Tudo isso, quando a gente fala de frequência de solfejo, e a maioria das frequências que estão no canal, são para limpar. Então a gente equilibra o chakra e vai limpando. Eu sabendo ou não? Sabendo ou não. O legal é isso. Sabendo ou não. Né? Por exemplo, no meu método, eu uso da radiônica, com uma mesa que eu desenvolvi, para você saber qual a frequência exata que a pessoa precisa. Aí eu não fico passeando pelas outras frequências, eu vou na que eu estou precisando. Se vai certinho. Daí o que acontece? Acontece um processo de limpeza. E as pessoas melhoram. Um dia vai chegar alguém, um cientista, que vai chegar e vai falar, melhora por causa disso, disso e disso. Mas por enquanto, não temos. Escute. Só escuta.
Porque né? elas Tem a vão mesa melhorar. radiônica que já colabora para você fazer esses diagnósticos. Diagnóstico, foi bem. Diagnósticos. Porque a mesa radiônica é um instrumento excelente para diagnóstico. E quer mais? A mesa radiônica é um excelente para quê? Para ler as informações, não a energia. Ela vai trazer as informações. Aí então você, por exemplo, se tem um desequilíbrio do ambiente familiar, você não consegue equilibrar na mesa radiônica, aqui tem um nó. Eu sei que ali tem algo acontecendo. Eu não quero saber da sua vida, não quero saber de nada. Só vai escutar essa frequência. Porque a ideia não é fazer terapia. A ideia é tratar a informação, que é a causa. E a pessoa escuta e melhora. E, na verdade, se a gente começar a ouvir todas as frequências, vamos supor, a gente está falando de chakras, Isso. né? Então, eu tenho uma série de frequências onde eu vou ouvir, mas se eu ouvir de acordo com o que eu estou vivendo, é melhor. Sim, é melhor. É melhor. Mas se por um acaso eu ouvir uma outra Não frequência, tem problema. ela vai fazer essa Vai limpeza fazer, e reequilíbrio vai da mesma fazer. forma. Tem gente que é mais a fundo. Para aqueles que estão prontos, eles vão mais a fundo. Agora, de maneira geral, comece a escutar as frequências. Dá uma olhada, escolhe aquela frequência que quer Sempre escutar. tem algo que bate É, mais, né? A intuição fala o tempo todo. A gente né? sabe. Todo mundo tem um medo. A Todo mundo tem intuição medinho de alguma coisa. Vai lá, comece a escutar a sua intuição. Poxa, hoje, nossa, tem alguma coisa aqui nessa frequência que eu vou escutar. E a pessoa escuta e ela começa a ter uma definição diferente na vida dela, ela começa a pensar diferente. Mas tudo isso, Samina, nós estamos falando do quê? De processo de limpeza. E se eu falar para você que a gente consegue colocar informação nova? Ah, melhor ainda. A informação nova é o grande pulo do gato. Antes de eu chegar na informação nova, quando eu ouço uma frequência, eu tenho que ouvir constantemente, eu tenho um período para ouvir essa frequência para que eu chegue a essa cura? Sim, 28 dias. 28 dias. 28 dias. 28 dias é o padrão para a gente começar a mudar. Tem que ter constância, né? Então, 28 dias, aliás, é o ciclo lunar. É o ciclo lunar. É o ciclo lunar, 28 dias, esse tempo. Para quê? Para que aquilo comece a fazer efeito, comece a limpar. E quando limpa, você começa a tomar outras atitudes. Né? Aí você Não já até percebe que começou a fazer efeito. Não é um instrumento mágico. Não. A pessoa precisa ter ação. Ela vai pensar diferente, vai tomar atitude diferente. Então, realmente, quem está afim de mudar é um instrumento sensacional. Ela está mudando a frequência. Exatamente. É uma frequência vibracional. Exatamente, ela está mudando. Porque no final, o que vai mudar? A realidade dela. Ela está tratando uma informação, por mais genérica que seja, que está causando a realidade. Sempre lembrando, quem você é hoje é resultado de quem você escolheu ser ontem. Não de quem você escolhe ser a partir de agora. A gente vai colher lá na frente quem está escolhendo. Independente do carrinho do Exatamente. supermercado. Exatamente. Tá. Mas é legal Perfeito. a gente ter essa ideia do carrinho do supermercado, né? Muito perfeito, porque a gente percebe que durante a vida a gente vai passando por situações muito semelhantes, porque tá lá naquele carrinho. Exatamente. Foi uma escolha feita, mas a gente pode transformar. Pode. Isso é perfeito. Tá, aí como que eu coloco esta nova informação dentro de mim, nessa nova frequência? Por exemplo, aqui foi um método que eu desenvolvi que foi a frequência personalizada. Então, eu consigo, aí é uma mistura, usando a radiônica com a frequência sonora, colocar informação. Perfeito. Essa informação, aí você vai escutando. Aí tem que escutar uma vez por dia só. Porque daí você não está fazendo limpeza. Você está colocando coisa nova. Aí sim é uma explosão na vida da pessoa. Porque o que você escolher... o que você escolher, você começa a manifestar. Manifestar como? Em aspectos da sua vida, como você começa a tomar outras atitudes, né? Ter outras ideias, né? O seu pensamento muda. Quando tudo isso muda, a própria realidade muda. E a gente muda. Por completo, por completo. E essas frequências, elas são, todas essas que você utiliza, elas foram também criadas por você ou elas já existem? Todas são criadas por você? Você é músico? Sim. Ah, você é músico. Eu sou produtor musical. Ah, então as frequências, elas são, elas têm detalhes específicos para trabalhar nesses chakras. Sim, porque elas trabalham com ressonância. Tá, aí a gente pode trabalhar
Todas as áreas da vida? Todas as áreas. Saúde, relacionamentos, prosperidade. Tudo. Você falou para mim fluxo de abundância da Tudo. vida. Tudo. Dinheiro na vida, tudo. É uma programação, é uma informação que está lá. Quando a gente olha para tudo isso, Marcelo, é como se tudo que acontece na vida da gente que não é legal possa ser transformado. Isso pode. Porque se nós vivemos um mundo de infinitas possibilidades, Sim. tem uma que me cabe. Exatamente. Mas eu tenho que mudar aqui também? Sim, porque assim, onde que está as infinitas? Aqui a mente, eu falei. Onde é isso? Tem que falar. É, que eu tô no rádio. As infinitas possibilidades estão todas na quinta dimensão. Ah, elas estão em quinta dimensão. Nós na estamos em quinta. terceira, né? Nós estamos na terceira dimensão. Aham. O nosso pensamento está na quarta, tá? A ponte que liga aquilo que a gente quer. Então a gente cria uma imagem. Essa imagem é um pensamento, né? Sim. Ela é a ponte que liga. É o fluxo quântico que liga com a quinta dimensão. Toda vez que você... Imagine você agora morando num castelo de Cinderela. Imaginei. Certo? Essa imagem foi criada na quinta dimensão e já é real lá. Na quinta dimensão ela é real. Ela já é. O meu pensamento está na quarta dimensão. O seu pensamento é só a ponte. Ativou a quinta dimensão, já é. Agora, você vai ter conflito aqui. Você vai ter um monte de coisa, por isso que essa imagem não é carregada. Eu ia falar para ele, vamos dar um exemplo? Eu quero conquistar uma casa. Ele me vem e traz um castelo de Cinderela. Exatamente. Agora, você imagina só. Eu vou dar esse exemplo. Você quer uma casa? Quero. Uma casa. Vai. Então, um apartamento? Vamos lá. Um apartamento em Moema? Um apartamento em Moema. Duplex? Duplex. Maravilha. Aquele bem Vamos legal. lá. Bem legal. Tá? Então, você se vê olhando. Você se vê olhando por fora o que é esse apartamento. Então, você está na frente do prédio olhando o apartamento. Eu vou entrar. E você vai entrar e vai vivenciando isso. Tá? Você já está começando a criar aquilo na quinta dimensão. Na quinta. Você imagina os detalhes. Até aí, todo mundo já viu. Né? Já imaginou, não, até aí beleza, eu sei como faz, já assistiu O Segredo, vai ter um pulo do gato aqui. O pulo do gato é? Aí você vai ver. Quando você já tiver decorado essa imagem, você saia da imagem. Você saia da imagem, tá? E você passa a ser os olhos do observador vendo você na imagem. Quem é o observador maior? Quem é o observador maior? Deus. Você é os olhos de Deus. Quando você se enxerga na cena, você participando daquilo, você está se vendo. Agora não está na primeira pessoa, você está se vendo. É como se Deus estivesse vendo aquela imagem. São os a olhos sua de Deus, quinta olha. dimensão começa a carregar automaticamente cada vez mais de energia. E quanto mais você faz isso, mais aquilo carrega. Mais aquilo carrega. E qual que é a tendência daquilo? Se manifestar na terceira. Olha como a explicação da cocriação foi perfeitinha. Eu nunca tinha ouvido uma explicação dessa forma, viu? Obrigado. Né? Mas não é simples. Tem que falar, assim. né, gente? Não é simples. É assim. simples e é muito interessante a gente olhar o quanto a gente, longe desse papel de observador, acaba se sabotando. Pois é, mas não somos um com Deus? Isso aí. O uno não é igual ao todo? É isso. Então, quando a gente sai da cena e vira os olhos de Deus vendo a cena, olha a potência que você está colocando. Você é o próprio criador do universo. Pegou o exercício, ouvinte? Eu acho que é assim. Depois assim. volta o vídeo, assiste de novo, pega o exercício e pega para você. Quer saber mais tudo isso que eu estou falando? Procura no Possibilidades Infinitas, no outro canal que eu tenho no YouTube. Possibilidades infinitas. Todas essas aulas estão lá, de graça. Gente, que maravilha. Só não vai... hoje você só não consegue ter conhecimento se você não quer. Porque a nata do conhecimento, aquilo que era escondido, está aí para todo mundo... É aberto, né? É público aberto. Porque é parte da nossa vida também. Exatamente. Né? E vocês dão de presente, né? Os grandes conhecedores do assunto. Quem quiser obter contato com as frequências, esse canal também ou já é o outro canal? Também no Possibilidades Infinitas tem frequência. Ok. E no Ondas de Possibilidades. São os dois canais. Eu posso escolher por temas? Pode. A ideia que eu dou é...
Primeiro, vai no Possibilidades Infinitas e vai assistir as aulas. Entenda. E Entenda. vai vivenciando, né, todo o processo. Exatamente. A partir do momento que você ficou mais desperta, assim, acordei. Aí você começa a usar as frequências também. Tá, você vai se nutrindo dessas informações e automaticamente a gente vai mudando a nossa frequência. Exatamente. Essa é uma questão, né? Quanto mais eu ouço, quanto mais eu vou vivendo aquilo, mais eu estou me familiarizando, aquilo já é parte de mim. Sim. Essa é a grande ideia. É a grande ideia. E tudo a gente está falando de frequência. Frequência. Tá? Eu posso ainda dar um outro aspecto de mudança Vamos que eu lá. trago também. Por exemplo, no Ondas de Possibilidade, eu criei músicas com letra, com ritmo, como se fosse música contemporânea. Tá bom. Só que com letra positiva. Que aí já sabe, né? A gente já elevou a frequência. Com letras positivas. Eu estou Então, cantando algo que está Exatamente. batendo na minha mente de por forma exemplo, positiva. procure, por exemplo, no Spotify, no Ah. Ondas de Possibilidade, eu tenho vários álbuns de reprogramação, de música mesmo, tem um álbum como se fosse cantigas de ninar, para você dormir ouvindo, reprogramando a mente. Sua área de prosperidade, de traumas, abundância de maneira geral, medos, tudo isso. Reprogramando o nosso cérebro. E tá aí, de forma gratuita para as pessoas usarem. Né? E a grande maioria que te procura acaba sendo para reprogramar a mente para a prosperidade. A grande maioria das pessoas, elas querem dinheiro, mas no fundo elas querem uma coisa: felicidade. Essa é a verdadeira busca da felicidade, né? E o que Elas querem viver bem. A busca do dinheiro é para viver bem, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho milhões, quase 2 milhões de visualizações por mês só no YouTube no Ondas de Possibilidades. Uau! Mais quase 1 milhão por mês no Spotify das músicas, tá? Então, assim, eu tenho muita gente que me segue e escuta, tá? Mas o que as pessoas mais procuram, né? Que as pessoas mais procuram é que quando elas percebem que o segredo está em colocar informação, elas me procuram para fazer a frequência personalizada. A questão é a informação. Entendi aqui hoje que tudo começa pela informação. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta que às vezes a gente acaba ouvindo, né? Quando a gente ouve essas frequências, essas músicas, é interessante estar com fone de ouvido? Não. Não é. Não é, não precisa. Não precisa. A não ser que seja uma frequência binaural, que tem uma frequência em cada ouvido. Que aí o som entra diferente. E tem um detalhe também que é importante falar. 99% das frequências que estão no YouTube estão erradas. Socorro, papai. Erradas. São efeito placebo. Tá, entendi. Tá? Frequências, se você pegar as frequências do Ondas de Possibilidades, você ouve e sente a diferença. Tá, entendi. Porque eu estudei, eu fui a fundo para entender como que faz, porque tem que afinar tudo diferente. Entendi. Né? Tem que afinar tudo Tem que diferente. afinar. Agora me diz uma coisa, tá acabando o programa, que loucura isso, coisa! gente. Voa, papo bom voa. Você sabe, né? Tem papo ruim que demora. Ô, Marcelo, nossa, o que eu ia te perguntar? Se eu quiser mudar a energia do ambiente, se eu sinto que o ambiente hoje, por exemplo, não está muito legal, existe uma frequência, de repente, algumas de chakras, tal, para eu fazer um trabalho? Tem, no canal lá do Ondas tem várias dessas frequências para você tocar no ambiente. Muda a energia da casa, por exemplo. Muda a energia na casa. Mas aqui eu vou falar só uma coisa. Não é o meio que faz o homem. É o homem que faz o meio. Sim. Mude as pessoas que mudam a energia da sua casa. Não abre sua casa para qualquer um. Entendi o recado, Marcelo Morgan. Acabou o programa. Ondas de Possibilidades é o canal no YouTube. E o teu Instagram? Marcelo Morgan. Assim, ó. Facinho. Marcelo Morgan. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Ai, sucesso pra você. Sempre sorrindo, gente. Uma beleza, assim. Assim que já mudou a vibração do ambiente. Obrigada, De viu? nada. Sucesso pra você. Volte mais vezes aqui na Vibe Mundial sim. pra gente ampliar esse assunto. Convide mais vezes. Convide que eu... Tá vendo? Assim, convida que eu venho. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Você abriu portas, por isso que você tá aqui. Bem provavelmente. Mas aí você criou uma probabilidade. Pô, que legal. Ele vai me explicar isso, mas fora do ar, depois eu conto pra você. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem Mundial. E você? Um grande beijo, até lá.